Real ou não? Imagina estar no ponto mais isolado do planeta. Você olha para o horizonte e não vê nada além de água por semanas. A terra firme mais próxima está a quilômetros de distância. Para baixo. Navegar em alto mar é aceitar que você é um intruso em um mundo que não nos pertence. E às vezes, esse mundo decide se revelar. De ilhas que nascem do nada a criaturas que a ciência dizia estarem extintas há milhões de anos. Hoje, vamos analisar as filmagens e relatos que fizeram marinheiros experientes questionarem a própria sanidade. O que foi encontrado no item número 1 desafia todas as leis da biologia. 20. O ataque do Megalodon. Começamos com uma filmagem que dividiu a internet. Em uma noite calma no Atlântico, um grupo filmava o reflexo da lua quando flagrou uma baleia nadando na superfície. A cena era pacífica, até que a água explodiu. Um vulto colossal, estimado em ser 2 vezes maior que a própria baleia, emergiu e a arrastou para a escuridão em segundos. Biólogos céticos dizem ser uma orca gigante ou um tubarão branco anômalo, mas a proporção visual sugere algo muito maior. Para os teóricos, é a prova definitiva de que o Carcharodon megalodon não está extinto. Apenas aprendeu a caçar onde nossos satélites não enxergam. 19. A captura da sereia. Há uma década, um vídeo granulado viralizou, prometendo resolver o mito mais antigo dos mares. Marinheiros em turno noturno ouviram gritos vindos da rede de pesca. Ao içarem a carga, algum humanoide e com garras tentou rasgar a malha. A criatura, em pânico, conseguiu romper a rede e voltar ao mar, mas não antes de uma câmera capturar sua mão palmada e uma pele pálida. Não parecia um piche, nem uma foca. A biologia marinha sugere que existem espécies de grandes primatas aquáticos ou mamíferos desconhecidos que evoluíram paralelamente a nós. O que quer que fosse aquilo, tinha mãos e sabia usá-las. 18. A estrela sexto alienígena. Às vezes, não é preciso ser um monstro gigante para ser aterrorizante. No Alasca, o pescador Vassar Alfred puxou do fundo uma criatura que parecia um pesadelo de H.P. Lovecraft. Conhecida como Basket Star, estrela do mar de Sexto, ela é um emaranhado de tentáculos que se movem de forma independente, como uma massa de raízes vivas. Diferente de estrelas comuns, ela reage ao toque se enrolando, criando a ilusão de ser uma planta carnívora consciente. Ver isso se contorcendo no convés do barco é o lembrete perfeito de que no fundo do mar a vida segue regras alienígenas que mal começamos a compreender. 17. O tubarão duende. Falando em alienígenas, mergulhadores capturaram imagens raras de um tubarão duende, uma relíquia viva de 125 milhões de anos. Esse animal vive em pressões esmagadoras e raramente sobe. A característica mais perturbadora é sua mandíbula. Ela se projeta para fora da boca, como a criatura do filme Alien para agarrar a presa. Ver um desses nadando livremente é como olhar para um fantasma do Cretáceo. Sua pele rosa e flácida e o nariz em forma de espada fazem dele uma das criaturas mais feias e fascinantes que você pode ter o azar de encontrar em um mergulho profundo. 16. O nascimento de uma ilha. A Terra parece sólida e imutável, certo? Errado. Sismólogos no meio do oceano presenciaram o parto violento de um novo pedaço de mundo. Uma erupção vulcânica submarina rompeu a superfície, jogando colunas de vapor e cinzas a quilômetros de altura. Em questão de horas, onde antes só havia água, surgiu uma montanha fumegante. É um processo geológico que normalmente leva milênios, acontecendo em tempo real. Testemunhar isso é perceber que nosso mapa mundi é apenas um rascunho temporário. A ilha nasceu estéril e quente, um lembrete do poder de criação e destruição do núcleo do nosso planeta. 15. As ondas quadradas. Imagine olhar para o mar e ver um tabuleiro de xadrez gigante. Esse fenômeno, chamado de cross-sea, mar cruzado, acontece quando 2 sistemas climáticos colidem, fazendo com que ondas viajem em ângulos perpendiculares.
É visualmente hipnotizante, mas mortal. Para um navio, é impossível navegar de frente para a onda, pois elas vêm de dois lados ao mesmo tempo. Muitos naufrágios misteriosos foram atribuídos a esse fenômeno, que pode quebrar o casco de uma embarcação como se fosse um graveto. Se você ver quadrados na água, a regra é clara: fuja para a costa imediatamente. 14. A jangada de Pedra Pomes. No Pacífico Sul, marinheiros acordaram com um som estranho no casco. Ao saírem no convés, o oceano havia desaparecido. Em seu lugar, um deserto de pedras cinzas flutuantes que se estendia até o horizonte. Era uma jangada de Pedra Pomes, resultado de um vulcão subaquático perto de Tonga. A extensão era colossal, equivalente a 20.000 campos de futebol. O navio não estava navegando em água, mas esquiando sobre rochas. Esse tapete de pedra carrega corais e vida marinha por milhares de quilômetros, agindo como uma arca de Noé geológica, mas a visão de um mar sólido é absolutamente perturbadora. 13. A Barreira Invisível. No Golfo do Alasca, turistas filmaram uma linha perfeita dividindo o oceano. De um lado, uma água azul escura, profunda e salgada. Do outro, uma água azul clara, leitosa e doce, vinda do derretimento de glaciares. As densidades e temperaturas diferentes criam uma barreira física onde as águas se recusam a se misturar instantaneamente. Parece uma falha na renderização do mundo, uma fronteira invisível desenhada por uma mão gigante. É um dos poucos lugares na Terra onde você pode ver a física de fluidos desenhada em escala macroscópica. Estamos navegando por águas perigosas e ainda nem chegamos aos mistérios humanos. O que vem a seguir envolve navios fantasmas e objetos que não deveriam estar no céu. Se você tem coragem de continuar nessa viagem com a gente, eu preciso que você clique no botão de inscrever-se agora. Ao se inscrever, você entra para a nossa tripulação de exploradores do desconhecido. Não deixe o barco partir sem você. Ative o sino e vamos descobrir o que aconteceu com o marinheiro. 12. O marinheiro mumificado. Em 2016, a poucas milhas da costa das Filipinas, pescadores encontraram um iate à deriva, com o mastro quebrado e velas rasgadas. Ao entrarem na cabine, a cena era de um filme de terror. Sentado à mesa, debruçado sobre o rádio como se tentasse fazer uma última chamada, estava o corpo mumificado do alemão Manfred Fritz Bajorat. A salinidade do ar, o calor seco e o vento preservaram seu corpo perfeitamente, transformando-o em uma estátua de pele e osso. Ele vagou morto pelo oceano por anos, um capitão fantasma em sua tumba flutuante. A autópsia revelou um ataque cardíaco súbito, mas a imagem dele tentando pedir socorro ficará gravada para sempre. 11. O navio fantasma vertical. Encontrar um navio vazio já é assustador. Encontrar um navio vazio, sem tripulação, com a âncora descida em um local onde a profundidade é de 3.000 metros, é inexplicável. Ainda mais bizarro foi o relato de um navio fantasma cujas luzes estavam acesas, mas não havia ninguém a bordo. E temos casos de navios encontrados flutuando na vertical, com apenas a proa para fora, como um dedo apontando para o céu. São cemitérios de aço que se recusam a afundar, vagando pelas correntes marítimas como avisos para os vivos. 10. Bolhas do Nord Stream. Em 2022, o Mar Báltico começou a ferver. Pilotos da Força Aérea dinamarquesa filmaram uma mancha de borbulhas com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Não era natural, era sabotagem industrial em escala global. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 tinham sido explodidos no fundo do mar. A quantidade de gás metano liberada foi catastrófica. Ver o oceano fervendo é um lembrete visual de que as guerras modernas não acontecem apenas em trincheiras, mas na infraestrutura invisível que corre sobre as ondas, longe dos nossos olhos. 9. OVNIs e OSNIs. Marinheiros são frequentemente as únicas testemunhas de fenômenos aéreos. Um vídeo recente mostra luzes vermelhas pairando sobre o Pacífico, seguidas por um objeto que não cai, mas mergulha no oceano sem causar respingos proporcionais. A comunidade de inteligência chama isso de objetos submarinos não identificados, OSNIs.
A teoria é que, se existe uma base ou civilização avançada, o fundo do oceano seria o esconderijo perfeito, inacessível, escuro e ignorado pela humanidade. Essas luzes saindo e entrando na água sugerem que não estamos sozinhos nas ondas. 8. A meditação das baleias. Se você visse troncos gigantes flutuando verticalmente na água, pensaria que são detritos. Mas aproxime-se e verá que são cachalotes dormindo. Em 2008, descobrimos que esses titãs praticam o sono vertical. Elas ficam suspensas, imóveis, como pilares de carne em um templo submerso. É um comportamento de meditação coletiva extremamente raro de se ver. Navegar silenciosamente entre gigantes adormecidos é uma das experiências mais surreais e espirituais que um ser humano pode ter. A sensação de que o oceano parou no tempo. 7. Orca versus tubarão branco. Por décadas, achávamos que o tubarão branco era o rei, até que as câmeras registraram a verdade. Na África do Sul, uma orca foi filmada colidindo lateralmente com um grande tubarão branco, virando-o de cabeça para baixo para induzir paralisia tônica. Em seguida, com precisão cirúrgica, ela removeu apenas o fígado do tubarão e deixou o resto da carcaça afundar. As orcas aprenderam que o fígado é rico em nutrientes e estão caçando os antigos reis dos mares por esporte. É uma mudança de regime nos oceanos acontecendo diante dos nossos olhos. 6. O elefante náufrago. A 15 quilômetros da costa do Sri Lanka, a marinha avistou uma tromba saindo da água. Não era um monstro marinho, era um elefante asiático adulto lutando para não se afogar. Elefantes são bons nadadores, mas ele foi arrastado por uma correnteza forte. A operação de resgate durou 12 horas, com mergulhadores amarrando cordas no animal exausto para rebocá-lo de volta. Ver um animal terrestre daquele tamanho, perdido na imensidão azul, é uma imagem de vulnerabilidade e esperança que viralizou o mundo. 5. Tubarão no Converse. Pescar é relaxante, até que a presa decida caçar o pescador. Na costa da Nova Zelândia, uma família viu um tubarão maco, o tubarão mais rápido do mundo, saltar da água. O problema? Ele mirou no barco. O predador de 150 quilos aterrissou no Converse, se debatendo violentamente entre cadeiras e equipamentos de pesca. O pânico foi total. Não há para onde correr em um barco pequeno com uma máquina de morder furiosa a bordo. Felizmente, ele escorregou de volta para o mar, mas a história daquele peixe voador nunca será esquecida. 4. Monumento Yonaguni. No Japão, perto da ilha de Yonaguni, mergulhadores encontraram o que parece ser uma cidade submersa. Terraços angulares, escadarias retas e pirâmides de pedra massiva. Geólogos argumentam que é erosão natural, mas a simetria é perfeita demais. Se for artificial, teria sido construída há mais de 10 mil anos, durante a última era do gelo, quando o nível do mar era mais baixo. Isso reescreveria toda a história da civilização humana. Seria a Atlântida do Pacífico ou apenas uma piada geométrica da natureza? 3. O naufrágio mais antigo do mundo. O Mar Negro é anóxico, não há oxigênio nas profundezas, o que significa que madeira não apodrece. Graças a isso, encontramos um navio grego de 2.400 anos perfeitamente preservado. Ele está deitado de lado, com mastro, leme e bancos de remadores intactos, como se tivesse afundado ontem. É uma cápsula do tempo tão perfeita que nos permitiu ver detalhes de construção que só conhecíamos por desenhos em vasos de cerâmica. É o fantasma tangível da Odisseia de Homero. 2. A casa flutuante. Marinheiros avistaram uma estrutura branca no horizonte. Ao chegarem perto, a lógica falhou. Era uma casa suburbana completa, flutuando a centenas de milhas da costa. Sem alicerces, sem terreno, apenas uma casa à deriva. Teorias vão desde destroços de tsunamis no Japão até cenários de filmes abandonados. Mas encontrar um objeto tão doméstico e seguro em um ambiente tão hostil e selvagem causa um efeito psicológico estranho, o chamado Vale da Estranheza arquitetônico. 1. O avião que virou Recife. Para fechar, um avião afundando nem sempre é uma tragédia.
Às vezes é um renascimento. Imagens mostram um Boeing 7400 sendo deliberadamente submerso. Não é lixo, é um recife artificial. A fuselagem de alumínio se torna a fundação para corais, e a cabine de comando vira o lar de garoupas e moreias. Ver um jato comercial, símbolo máximo da tecnologia humana, sendo reclamado e coberto pela vida marinha, é uma poesia visual sobre quem realmente manda no planeta a longo prazo. O oceano cobre 70% do nosso planeta, mas conhecemos menos de 5% dele. Cada uma dessas histórias prova que, lá embaixo, a lógica humana não se aplica. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o monumento Yonaguni é uma cidade antiga ou apenas pedras curiosas? Comente cidade ou pedra aqui embaixo. E não esqueça, na próxima vez que olhar para o mar, lembre-se que ele também está olhando para você. Até a próxima!